Queridos, abre comigo a sua Bíblia, se você puder, um texto bíblico que escreveu Lucas, evangelista Lucas, no capítulo 12 do seu livro, e o versículo 54, geralmente fica aí na sua tela também, e você pode me acompanhar aí na sua casa. Evangelista Lucas, ou Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 54, 55 e 56. Apenas esses 3 versículos diz assim a todos nós: disse também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem a chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Amém. Queridos, naturalmente Jesus sempre andava rodeado de fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, e não poucas pessoas que tentavam ou eram massa de manobra na perspectiva de pegar Jesus em alguma falha, em alguma palavra que pudesse acusá-lo de sedição ou de qualquer tipo de afronta ao judaísmo ou a próprio César. Percebe que, mediante isso, o tempo todo ele era alvejado por perguntas capciosas, por comentários malignos, por palavras das quais incitavam as pessoas a se opor à mensagem de Jesus. E agora, nessa situação em que ele está, mais uma vez ele é chocado por essas pessoas com uma incredulidade tamanha, e elas criticam Jesus em algumas vezes pelos sinais que ele faz, querem sinais no céu, querem algumas coisas mais visíveis, justamente porque na afirmação de que Jesus era o Messias, eles entendiam que o Messias deveria vir de uma forma visual totalmente diferente. É bem verdade que todas as profecias bíblicas apontam para a vinda do Messias, porém, não todas elas apontam que ele viria de uma forma gloriosa, e inúmeras outras dizem de maneira muito clara, da forma humilde, da maneira como Deus usaria Jesus para preparar o seu reino para o seu povo. E essas pessoas tinham a ideia de que Jesus viria, o Messias, chegaria assim de fato pomposo como um grande general, com um exército valoroso na sua retaguarda, que destruiria o império que dominava os israelitas e daria ao governo político de Israel tal demanda, tal autoridade, que eles pudessem ser uma nação poderosa de novo. Essa promessa é dita por Jesus, aliás, pelos profetas, que em Jesus se cumprirá, e bem verdade se cumprirá no período do milênio, mas eles tinham a ideia de que Jesus não era o Messias pela forma como ele veio, pela humildade como ele se apresentou, pela maneira como ele andava. Ele mesmo dizia que ele não tinha um travesseiro para repousar a sua cabeça. Ele não possuía aportes financeiros que pudessem financiar grandes campanhas, ou exércitos, ou coisas parecidas. A sua mensagem era uma mensagem de total arrependimento, de desprendimento das coisas dessa vida e conexão com as coisas do reino de Deus. De modo que, em meio a isso tudo, essas pessoas se inquietavam e questionavam Jesus acerca dessa maneira de viver. E por isso esperavam que ele fizesse sinais abundantemente no céu, como que relâmpagos, raios, como que abrir mar, como que voar, coisas desse gênero. E Jesus, de alguma maneira amorosa ainda, ele diz a essas pessoas que não é isso que ele veio fazer, de que outro sinal não teria senão o sinal de Jonas, como por exemplo 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e Jesus como um sinal de sua morte e ressurreição. Mas aqui nessa passagem, que segue o mesmo contexto daquilo que ele estava dizendo, ele responde a essas pessoas dentro de uma forma como que mostrando a eles onde eles são capazes de vislumbrar coisas um tanto que mais complicadas, e são incapazes de vislumbrar as coisas mais simples.
têm habilidades para poder verificar sinais que o tempo, que o céu os mostra, mas é inábeis para poder ver as coisas mais simples. Ele diz, por exemplo, que os homens, nós somos capazes de olhar uma nuvem que vem do ocidente e dizer, lá vem a chuva, e assim sucede. Obviamente ele está falando das pessoas que previam quando o tempo mudava, quando o tempo ia chover, quando ia fazer sol. E esse sistema de previsão de tempo veio desde as eras passadas. Precisamente nos termos de Israel, são os filhos de Issacar que entenderam essa ciência e tornaram-na popular e importante dentro das nações. Mas Jesus acusa estes de que eles conseguem ver isso, eles são capazes de ver isso. Mas também diz que são capazes de interpretar a força do vento. E diz, quando sopra o vento sul, dizeis, haverá calma, haverá tranquilidade, haverá sossego. E com base nessas previsões eles plantavam, colhiam, viajavam, navegavam, pescavam. Mas ele diz de maneira clara que eles sabem interpretar a terra e o céu, mas os pressiona porque eles não sabem discernir que tempo era aquele que ele estava dizendo. Como quem quisesse dizer, vocês não conseguem perceber a ambiência de agora. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que vocês estão aqui comigo, ele estava a dizer. O que Jesus chama a atenção a essas pessoas me faz perceber duas palavras ou duas frases iguais, tanto no verso 54 quanto no verso 55. Ele diz, quando o cara olha o céu e vê as nuvens, ele diz, vai chover. Então ele diz assim, na versão internacional que está na sua tela, termina dizendo, e assim acontece. Quando vai no versículo 56, aliás 55, ele diz, vocês observam o vento e diz, vai haver calmaria. E do mesmo jeito ele diz, e assim acontece. Ele repete as duas coisas, como quem diz, vocês acertam quando falam do vento. Vocês acertam quando falam das nuvens. Vocês desenvolveram a sua ciência capaz de discernir as nuances do tempo e das estações. Mas vocês esqueceram e são incapazes de discernir que tempo é esse que a gente está vivendo. E o Espírito Santo me fez lembrar e me convida a pensar exatamente nisso. Que tempo é esse que a gente precisa ver? Nesses dias a gente conversa com as pessoas e descobrimos que, de um modo geral, quase todos se tornaram experts em todos os assuntos. N irmãos, N pessoas são experts em política, conhecem todos os meandros do sistema político brasileiro, têm ideia de como funcionam os ministérios. Todos eles sabem como que deve ser a articulação entre um presidente, entre os ministros ou entre os governadores. Qualquer pessoa que você conversa, ele tem uma posição, um conselho a dar. Justamente porque a gente descobriu que nós temos um país de experts em política. Mas do mesmo jeito nós desenvolvemos uma habilidade tamanha de entender de crises pandêmicas. Somos hábeis nisso. Qualquer pessoa sabe como pega, como não pega, quantos morreram, quanto está vivo e tudo mais. Só não praticam, mas sabem. De todos os jeitos, se você orienta de um jeito está ruim, de outro jeito está ruim, para frente está ruim, para trás está ruim. O certo é que a gente desenvolveu habilidades para responder tudo e todos. Sabemos exatamente da economia, nos tornamos inclusive experts até no PIB brasileiro, na dívida pública, na dívida externa, na dívida interna. A única coisa que eu sei é da minha própria dívida. Contudo, as pessoas de um modo geral têm opiniões para dar acerca disso. Não falta nesse tempo igualmente pessoas capazes de identificar quais serão as próximas catástrofes,
Quais serão os próximos cataclismas? Não poucos crentes andaram comprando velas brancas, na perspectiva de iluminar a casa pelos 3 dias e 3 noites de escuridão que haveria de acontecer dia 8 passado. Só que esqueceram, talvez o sol se esqueceu de cumprir a agenda. Pessoas capazes de identificar muito ou pouco das situações que virão. Não faltam previsões, não faltam ideias, não faltam pensamentos, não faltam diálogos acerca de tudo isso. Mas a gente não tem percebido. E isso parece que a gente não criou essa habilidade para prestar atenção e discernir que tempo é esse, de fato, nós estamos vivendo. E o que Jesus me leva a pensar e tentar te dizer, que esse é um tempo do qual se avizinha o que Jesus chamou de dores de parto, de angústia das nações. Ele fala de que o tempo do fim, como ele mesmo diz, os dias finais, os dias que antecedem a sua vinda, ele chamou de dores de parto. Eu nunca tive dores de parto e nem quero ter, graças a Deus. Mas conversando com as pessoas, com as mães, inclusive a minha, diz que as dores de parto, elas sofrem períodos intermitentes em que a dor vai aumentando. Ela vem de uma maneira forte, aí dá um sossego, aí vem de novo mais forte ainda e vai aumentando. Ela não vem na sua força na primeira vez, não é? Ela vem indo, vai aumentando até que não suporta mais. O que Jesus ensina é que, igualmente, as dores vão aumentando até que o filho nasce. Perceba que se esse é o tempo do qual a gente deveria observar, então o Senhor me fez pensar que antes de olharmos para as coisas que nos envolvem politicamente, socialmente, economicamente, não que isso não seja importante, é importante, mas deveríamos observar o tempo que estamos vivendo como algo mais importante, isto é, dentro do contexto de nossa vida relacional com Deus. Justamente porque, se nesses dias a discussão que permeia os jornais e permeia as redes sociais, e como disse, eu nunca ouvi falar desse negócio, mas agora eu de tanto ouvir da tal de cloroquina, de tanto ouvir, eu acho que eu já até sei identificar o que é. Porque tudo que se fala é de cloroquina com azitromicina. Pastor Samuel sabe o que é isso. Deve ser algo de cloro, porque começa com cloroquina. Contudo, nessa minha ignorância, o que eu escuto é as pessoas, um defendendo, outro acusando, outro afirmando, outro negando e tal. Eu não sei, não importa. Importa que tudo que puder fazer, faça. Tudo que puder amenizar a dor, faça. Irmão, a minha avó, por exemplo, já partiu para o Senhor, mas qualquer dor que tinha, ela dizia: passa minâncora, resolve. Uma ferida, passa minâncora. Outros, toma boldo. Outros, passa aquele negócio de abelha. Como é que chama aquilo? Própolis, enfim, é bom também. Mas todas essas coisas são boas, então que se faça. O que digo é que nessa era de cloroquina, onde todos estão na euforia, na busca para encontrar uma vacina, encontrar um remédio que barre o Covid, e de fato tem que se fazê-lo, e seja urgente, que Deus dê a inteligência ao homem para encontrar isso ligeiro. Mas o que eu quero falar para você hoje aqui, dentro desse versículo, é que a gente precisa entender que tempo que a gente está vivendo para termos a vacina correta. A gente precisa observar bem o tempo que estamos vivendo para tomarmos a medicação preventiva correta. E o que eu quero te dar aqui é uma receita preventiva. Eu quero te mostrar aqui alguns sintomas
de um vírus diferente do Covid, do que eu poderia chamar de vírus AC. Talvez você nunca ouviu falar do vírus AC. Já ouviste falar? Vírus AC se chama vírus anticristo. O vírus anticristo, operando de maneira sórdida, tranquila, leve, livre, solta, visivelmente, porém imperceptível, agindo e preparando a sua plataforma. E Jesus diz: vocês têm que conhecer os tempos. E esse é um tempo de conhecer essa situação, para que a gente possa, de maneira prática, saber exatamente como reagir ou agir nesse tempo. E o que o Espírito Santo me dá aqui esta noite é justamente te mostrar o diagnóstico, mas também a vacina. É te mostrar a situação panorâmica, mas também te mostrar o que fazer dentro da situação panorâmica. Perceba, entendendo o discernimento dos tempos, não precisa ir muito longe, basta compreender e entender a palavra de Jesus. Esse é um tempo de dor. Esse é um princípio de dores. São dias de dores. E se são dias de dores seguindo Jesus, muitas outras coisas poderão vir. Muitas poderão acontecer e a gente tem que estar pronto para isso. E nesse tempo em especial, eu vou te apresentar 4 grandes crises. 4 efeitos desse vírus, do AC, não do Covid, que infelizmente, salve-se quem puder. E para isso eu vou te convidar a vir comigo nos textos bíblicos dos quais iremos lê-lo, e eu vou tentar te mostrar de maneira clara os perigos que nos cercam. Por isso devemos observar o tempo para entender os perigos que nos cercam. E o primeiro vírus, o primeiro problema, o primeiro perigo que nos cerca, Jesus nos fez lembrar em Mateus 24:12. Ele diz que nesse tempo, e é preciso conhecer esse tempo, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Algumas versões diz: o amor de quase todos esfriará. E o que me vem à alma pelo Espírito, de um perigo que está nos cercando exatamente agora, nesse tempo, e que talvez a gente ainda não parou para pensar nisso, de tão ocupado que estamos tentando nos prevenir contra o Covid ou contra as outras coisas. É o perigo iminente de uma triste apatia relacional. Esse perigo é tão latente, tão real, que tem surtido no meu coração uma preocupação, e tenho partilhado com os pastores, que a gente precisa nos vacinarmos disso, nos prepararmos para isso, nos guardarmos disso enquanto que igreja, porque esse perigo da apatia emocional ou relacional, que é triste, que é lamentável, é uma das coisas que Jesus disse que haveria de acontecer. Permita ainda de maneira rápida te dizer o que é que cita Jesus acerca desse fato. Quando ele diz por aumentar a iniquidade, ele está dizendo por aumentar o pecado daqueles que não deveriam pecar. Iniquidade significa a não prática da justiça. Iníquo não é o pecador em si, o ímpio em si. Iníquo, que a Bíblia diz, é aquele que foi justificado, que foi perdoado, que conheceu a verdade, que agora vive pela justiça divina e que deveria praticar a justiça, mas pratica a injustiça. Iniquidade. E pelo aumento dessa iniquidade, o aumento das pessoas viverem de maneira dissoluta e totalmente diferente do padrão bíblico de vida cristã, então a observância daqueles que o cercam se escandalizam, se esfriam e suas almas eclodem
em um total distanciamento relacional. Líderes que praticam seus erros de maneira nacional, de maneira visível, de maneira local, cujas suas ovelhas percebem a sua não prática da justiça e se pagando de justo, convivendo nos púlpitos dentro de suas formas, mas negando a eficácia da fé pela vivência. E as pessoas vão vendo tudo isso, essa forma de andar, essa forma de ver o evangelho, e vão se esfriando na fé. Homens amantes de si mesmos, hipócritas, avarentos, interesseiros, infiéis nos contratos e tudo isso mais. Não tenho tempo aqui para dar-lhes os predicados ou os substantivos que Paulo disse. Mas é bem verdade que nesses dias a gente precisa estar atento, porque talvez não percebemos, queridos, mas o anticristo tem usado a sua influência de uma maneira tão radical dentro das igrejas, bem como em todo o globo. Ele já começou a isolar as pessoas através das redes sociais. Talvez alguém me diga, mas as redes não isolam. Basta você contar nos dedos quantos amigos físicos que você se relaciona diariamente ou regularmente. Temos inúmeros, milhares de amigos virtuais, mas físicos. Eu, por exemplo, tenho 6 amigos da minha infância que a gente é amigo até hoje, há mais de 40 anos, e que ainda a gente se relaciona de amizade, e mantém um vínculo de amizade com N amigos, pastores, colegas, gente de igrejas, que semanalmente, diariamente, a gente troca figurinhas. Porque talvez pessoas como eu, ou como você, ou como Samuel, que é mais velho que todos nós, brincadeira, talvez a gente é daquela geração de bolinha de gude. Eu sou. De que os amigos verdadeiros é aquele que não te roubava no bafo. Sinceros, não é? Mas hoje não, hoje é tudo virtual, hoje é tudo distante. Então já começou por aí o rompimento de verdadeiras relações, o rompimento das verdadeiras relações interpessoais pelo distanciamento virtual. Aí vem o problema dessas circunstâncias financeiras, que nos obriga a correr, trabalhar, buscar, lutar dia e noite, nos cooptando inclusive do ambiente familiar, quanto mais do ambiente de amigos. Como se fora pouco, vem agora essa crise política, que infelizmente dividiu as pessoas. Os últimos 20 anos o Brasil tem trabalhado intensamente em blocos, em divisões de pequenos grupos. Não poucas famílias são divididas por causa da política. Não poucos amigos romperam amizades por causa da política, por causa de ideologias. E nos dias de hoje, como diz Jesus, vede o tempo. O anticristo está usando essa pandemia. E o meu temor, e serve aqui de um alerta para a Igreja Batista Boas Novas e para todos os pastores que comigo comungam, serve de um alerta para nós, porque o diabo vai usar isso para promover a maior onda de esfriamento relacional que a igreja já viu. Essa distância, ela tem a tendência não só de nos provocar saudade, mas de gerar em nós indiferença. Igrejas são mantidas, são geradas a partir de 2 movimentos. O próprio Jesus gerou isso com os seus discípulos: o relacional e o espiritual. Eu chamo de a emoção e o arrepio. O arrepio promovido pela presença do Espírito, seu corpo treme diante dele.
Mas a emoção é o fato de conviver um com o outro, de te abraçar, de estar junto de você, de sentir as suas dores, de ligar para você, de orar com você, de ir na sua casa e de você ir na minha, de sermos relacionais. O diabo tem usado isso, e diga-se de passagem, queridos, se você buscar na Bíblia ao longo de todo o Antigo e Novo Testamento, você vai perceber que o tempo todo o diabo, a maior arma dele sempre é trabalhando contra relacionamento. Todas as grandes lutas dos impérios, dos reis, dos profetas e dos apóstolos e da igreja, sempre foi dentro da área relacional. Quando você vai para os problemas da igreja primitiva, todos eles aconteceram dentro da área relacional. O diabo vence quando ele separa pessoas, porque o conteúdo de uma igreja se dá pela unidade. É por isso que serve templos, para juntar as pessoas e que elas tenham comunhão umas com as outras. Nada mais do que isso, mas somente isso é de suma importância para a vida cristã. E esse isolamento que estamos submetidos de uma maneira obrigada tem gerado em inúmeras pessoas um esfriamento gigantesco na vida relacional. É um fato dizer isso. Uma grande parte daqueles que congregam não conhecem uns aos outros. Se você pudesse agora mesmo na sua casa levantar as suas mãos, talvez uma ou duas, não tem mais de duas mesmo, e pegar os seus 10 dedos da mão e contar neles quantos bons amigos você tem dentro da igreja, aí você vai perceber que infelizmente sobrou muito dedo. E o problema não são as pessoas. E nós temos essa tendência de dizer: ninguém quer ser meu amigo. A verdade é que a gente faz o mesmo. Nós temos a tendência de culpar todo mundo, de dizer: eu não consegui ter uma ambiência de relacionamento ali. Mas será o povo ou seria eu? É mais fácil olhar para o pastor Joseph e dizer: eu não fui com a fachada dele. Então não é ele, é eu. E esse problema que tem sido usado por esse vírus do anticristo, se nós não corrigirmos, ele vai promover o maior estrago que você já viu na igreja brasileira. Para recuperar essa comunhão, para restabelecer esse vínculo, vai ser muito difícil. Por isso eu quero te pedir, esteja atento para que o Espírito Santo está tentando nos orientar. Tal é a situação. Pasmem os senhores e senhoras que estão me ouvindo agora. A maior parte dos atendimentos que a gente tem tido, ao menos no meu trabalho, dentro desse período de quarentena, é justamente as discrepâncias entre marido e mulher, entre pai e filhos, pela convivência permanentemente juntos nesses últimos dias, que é uma coisa tão terrível e incrível ao mesmo tempo. Viveram juntos tanto tempo, mas como disse, sai cedo, trabalha o dia inteiro, volta à noite, aí pega o celular, vai para o jogo ou vai para o filme. Não tem relacionamento com ninguém em casa, senão troca de palavras. E agora, quando se obriga a passar mais tempo, vem as discrepâncias. Então essa é a hora de fazermos o diagnóstico de que o vírus está nos pegando. Então podemos rever essas coisas de maneira imediata, rever o nosso nível de comunhão, de relacionamento uns para com os outros, desfazer as nossas diferenças. Há 2 anos atrás o Senhor falou comigo de uma forma muito clara para anunciar à igreja, para deixar de lado as suas diferenças, para se tornarem um povo só.
refazer os nossos verdadeiros laços de amizade, mas laços duradouros. Não esses laços meramente virtuais. Laços verdadeiros, laços relacionais verdadeiros. Revermos o nosso nível de relacionamento familiar, a importância que tem em nossa casa, nossos filhos, nossa esposa, o seu esposo, e assim por diante. Seu pai, a sua mãe. Um segundo perigo que nos sonda nesse tempo e que Jesus me faz observar, ele também cita através de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 8. E é Jesus que alerta para isso e diz assim: digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Um outro perigo que nos cerca de maneira tão contundente nesse tempo de angústia, através desse vírus maligno do anticristo, eu diria que é uma profunda relativização da fé, sabe? Há uma diferença gradual da fé que a geração anterior pratica, da fé que a nova geração pratica. A fé que a geração mais antiga, daqueles que permeiam os bancos das igrejas, praticam, que é uma fé firme, duradoura, não abalável, que confia plenamente em Deus, que suporta a provação, que aguenta calado, que glorifica na dor, que ora constantemente, que tem a Bíblia como sua base. Eles têm uma convicção de fé diferente daquela que se vê nos nossos dias. E essa onda de relativização da fé não é culpa apenas das pessoas pelo fato de desconhecer a palavra, mas é especialmente culpa daqueles que ministram nos púlpitos por não lhes darem a palavra. Eu não sei se vocês têm percebido, mas alguém me diz que o bom agora é ter mensagens de 10 a 15 minutos. Que o pessoal ouvirá e assistirá são pregações que não passem de 20 minutos. Então estamos acostumados a ter uma raquítica alimentação espiritual. É como a maioria daqueles caras bem fortões. Está ali o Felipe, que treina muitos caras fortões. E há poucos dias eu lia uma reportagem de um cara extremamente fortão, sabe, parrudo, bitelão, sabe, parecendo o Hulk, assim, braçudo, louco, bitelão. E o cara toma 8 ou 12 comprimidos por dia para ficar fortão. Os comprimidos ajudam na sua alimentação de maneira tal que complementa a sua dieta. Daqui uns dias você não vai precisar nem no mercado, basta comprar um tablet de comprimido. Desse mesmo nível está se tornando a nossa alimentação espiritual. Estamos nos acostumando com balinhas de evangelho, com chicletes da fé, daqueles que você mastiga e quando acaba o doce, você joga fora. É aquele tipo de palavra que você gosta dela enquanto ela te serve. Quando ela não te serve mais, dá um clique, desliga a TV, ou simplesmente troca de igreja. É a relativização da fé. Tudo dá certo, não é bem assim, vai assim mesmo, tá bom assim. Deus não é isso que pregava, não é tudo isso que tem que ser. Uma fé relativizada gera uma igreja relativizada, que comunga com as coisas das trevas, tanto quanto comunga com as coisas da luz. Há poucos dias, pastores, eu ouvi um lamento de alguém testemunhando em uma das visitas que fui fazer aqui na cidade. E diz que nas 2 primeiras semanas de reclusão, de quarentena, os vizinhos, que a maioria ali era meio crente,
Era uma oração nas ruas, e mão levantada e tal, e Deus, e jejum, e canções em alto e bom som, até um cantor, que eu esqueci o nome, que foi citado, fazer uma live. E aí quando o cantor começou a fazer uma live, as canções deram lugar para o cantor. E a casa do irmão, que era cheia de orações, passou a ser cheia de modão. Crente. E esse irmão foi questionar com ele, ele disse: não, é uma live social, uma live para ajudar. Legal. É a relativização da fé, onde Deus não importa. A fé é como um mero conceito filosófico ou psicológico do ser humano. A fé é como uma mera defesa das circunstâncias. A fé é como um mecanismo de autoajuda meramente pessoal. A fé como algo peremptório, passageiro, efêmero, simples, comum, que na verdade nem sabe se é tudo isso mesmo que a Bíblia diz que é. É esse tempo de fé paupérrima, frágil, que Jesus está dizendo: observe o tempo, quando eu voltar, que fé vai haver? Daí eu pergunto a mim e a minha geração: nós estamos prontos para enfrentar os dias finais? Em dias de contenção, em dias de ofertas, em dias de dar o que tem para os outros, em servir os outros com o que pode, em dias de guardar as leis, em dias de morrer por Jesus, estamos prontos? Teríamos a coragem de nos furtar de nosso conforto pessoal para servir o Evangelho? Tal é essa crise, essa profunda relativização que temo. Jesus disse que se o anticristo, e ele disse isso com muita propriedade, que se ele não abreviasse os dias, e que se o anticristo viesse nesses dias, ele disse assim: se possível, enganaria até os escolhidos. Por que ele disse se possível? Porque ele não virá antes com a igreja aqui. Porque se fosse possível ele vir com a igreja aqui, por que ele não pode vir? Porque ele é o espírito de Satanás, e com a igreja está o espírito de Deus, e onde está o espírito de Deus governando, o espírito de Satanás não vai governar. Então enquanto a igreja estiver aqui, ele não vem. Mas se ele pudesse vir, ele enganaria até aqueles dessa fé relativizada. E como se encontra a fé? Já eu vou te dizer. Disse Jesus que a gente deve de observar um perigo que nos cerca, que é uma terrível, contagiosa, maligna doença emocional. Jesus disse em Lucas 21 e o verso 25, 26, dizendo que nesse tempo os homens e mulheres, os habitantes desse mundo, sofreriam uma angústia tamanha. Ele diz que na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão a esse mundo, perplexos porque os corpos celestes serão abalados. Perceba que ele engloba todo o conteúdo humano aqui. Ele diz a terra inteira, as nações inteiras, angustiadas e perplexas. Talvez você diga: pastor, o mar não está sendo agitado ainda. Mas se pudéssemos usar uma linguagem figurativa, como a Bíblia Apocalipse cita, linguagem de mar, que são as nações, então diríamos que as nações e as pessoas estão de fato angustiadas e perplexas pelas coisas que eles ouvem, por aquilo que é noticiado dia e noite, por aquilo que se vê à nossa volta. Temem os especialistas que pior do que o Covid venha um surto de neurose coletiva, de depressão,
e de suicídio dramaticamente aumentado o número por esses dias. Não são poucos os casos de pessoas crentes, angustiadas e desesperadas, sem saber o que fazer, por conta daquilo que estão vendo acontecer. Jesus nos alertou para esse tempo termos a visão muito clara de que essa doença emocional afetaria muita gente. E quando se fala de doença emocional, eu poderia destrinchar aqui um leque de tantas outras coisas que resultam no seu físico, que resultam no seu espiritual, que resultam na sua vida social, que resultam na sua família, que resultam dentro do contexto de igreja, que resultam no seu trabalho, que resultam em tudo aquilo que envolve a tua conjuntura pessoal. Isso promove o divórcio, promove o acesso às drogas, promove a corrupção, promove a destruição moral, os conceitos família. Toda essa circunstância gera um desespero. As pessoas estão doentes de mente. É por isso que o apóstolo Paulo o tempo todo vem trabalhando com as suas mensagens, para que os nossos pensamentos sejam cada vez mais tomados pela mente de Cristo, que é o único jeito de conseguirmos atravessar esses dias maus. Conforme estiver a nossa mente, vai ser as nossas reações. Se o nosso sistema emocional estiver abalado, as nossas ações e o nosso dia a dia vai ver constantes abalos. Mas se a gente estiver mentalmente, emocionalmente equilibrado em Deus, passaremos pela tormenta de maneira feliz. O que Jesus nos ensina através das bem-aventuranças é um estado espiritual equilibrado. O que o apóstolo Paulo nos leva a compreender, falando aos Filipenses no capítulo 4, verso 11, é justamente que devemos ter uma maneira de pensar equilibrada. Quando ele escreve aos Colossenses, é nos dando a receita de como manter a nossa mente protegida. É diante dessas coisas que Jesus nos alerta para esse tempo. Mas também estamos cercados por um perigo gigantesco do que é, eu diria, um dos mais cruéis e que deve ser alertado por todos nós, que é uma secreta frieza espiritual. Quando eu cito isso, lembro-me da fala de Jesus à igreja em Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, do verso 14 ao 22. Mas especificamente, no versículo 17 a 16 e 17, Jesus diz assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas nada sabe que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. O que ele está dizendo aqui, o que você não está percebendo, é que você está imergido em uma frieza invisível, em uma frieza espiritual imperceptível, mas dominante, latente, permanente, consistente. E quando ele diz isso, ele me faz pensar de que a igreja dizia: eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou espiritualmente legal, eu estou rico, eu estou legal, eu estou numa boa, pode vir quente que eu estou fervendo. Então ele diz: você não sabe o que você está dizendo, você nem se sente gelado. Pior do que estar frio ou quente é estar morno, disse Jesus. E morno, ele vomita da boca. É esse estado de inconsciência espiritual, a incapacidade de observar as nossas próprias mazelas,
a incapacidade de reconhecer o nosso nível de distanciamento das coisas divinas. Sendo isso tão simples de fazer, é simplesmente perceber o quanto amamos as coisas terrenas. E o quanto amamos as coisas dessa terra é o quanto desprezamos as coisas divinas. Quando o nível de uma sobe, o outro abaixa. Quando o nosso nível de amor às coisas da terra sobe, o nosso nível de amor às coisas de Deus desce. Quanto maior é o tempo a gente passa assistindo às coisas desse mundo, menor é o tempo que a gente passa conectado com as coisas de Deus. Quanto maior é o tempo que a gente passa murmurando nesse mundo, menor é o tempo que a gente passa glorificando a Deus. E a gente não percebe. Nós começamos com uma murmuraçãozinha ao raiar do dia e terminamos a noite com uma língua inteira contaminada de murmuração. Podemos usar máscaras, mas ela simplesmente vai inocular a nossa própria malignidade. Esse é o tempo em que Jesus diz: vocês devem se vacinar, vocês devem estar preparados. Discerne esse tempo. É um tempo de frieza relacional, onde as amizades são interesseiras e peremptórias, efêmeras. É um tempo onde as pessoas estão conectadas com tudo, menos consigo mesmas. É um tempo de um perigo, de uma relativização tão gigantesca, que nos leva até nós mesmos duvidar daquilo que antes críamos. Não poucas pessoas deixaram de servir a Jesus porque descobriram algumas coisas filosóficas que contrastaram a sua fé. Talvez eu esteja falando com gente aí em casa que tem se perguntado a si mesmo acerca das coisas divinas, justamente por conta de estar vasculhando as coisas terrenas, filosóficas, ideológicas, e se isso provocou um abalo em sua fé, então sua fé já foi relativizada há muito tempo, ela precisa ser reconstruída. É o perigo que nos cerca dessa doença contagiosa, onde um amargo, ele promove amargura num monte de gente. Onde um doente emocional, ele quer chamar a atenção para si, para que todos os outros fiquem doentes iguais a ele. É um tempo de total individualização, de total egocentrismo, é a doença de nossa geração. Onde ninguém pensa em si mesmo, nos outros, apenas pensando em si mesmo, onde as pessoas, é ridículo isso. Vão ofertar um pacote de arroz, faz uma selfie. Vão dar uma cesta básica para alguém, tem que publicar. Vai fazer uma oferta missionária, tem que colocar na internet. Eu lamento esse tempo. Se vamos orar, nós temos que publicar que estamos orando. Eu lamento esse tempo. É um tempo onde o ego é maior do que a si mesmo. O maior peso que o ser humano carrega é o peso do seu próprio ego. Talvez seja por isso que Jesus convidou-nos ao pé da cruz. E diante disso, dessas crises que nos cercam, o que fazer? O mesmo Jesus que nos aponta a observarmos esses quatro perigos que nos cercam, é o mesmo Jesus que nos dá o antídoto e nos ensina como devemos nos vacinar, nos prevenir contra essas coisas. Se estamos sofrendo uma triste apatia relacional, então Jesus nos dá um remédio dizendo: olha, ame ao próximo como a ti mesmo. E o exercício de amar ao próximo precisa ser contundentemente prático e diário. Não é uma pronúncia apenas. A maioria das pessoas que reclamam de não serem amadas é justamente aqueles que nunca tiveram disposição de amar. A maioria das pessoas que reclamam de não receberem visitas é justamente aqueles que nunca tiveram a disposição de visitar alguém. A maioria das pessoas que reclamam que não têm amizades é justamente aqueles que nunca se propuseram a fazer amizade com alguém.
Então o conselho de Jesus é: afaste o seu próprio ego e faça alguém ser mais importante do que você mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e aos Filipenses também, ele disse: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aos Romanos, no capítulo 12, ele escreveu: preferindo-vos em honra uns aos outros. Jesus disse: quer gerar uma construção relacional com alguém? Faça por ele aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. É simples, mas ao mesmo tempo difícil, porque a gente espera que os outros façam. Nós temos dificuldade de querer fazer. O antídoto de Jesus não é outro, é liberar perdão para quem te ofendeu. É ir atrás e dizer: me perdoe. E é difícil esse negócio, pastor Joseph. Eu já estou terminando aqui, tá bom? É difícil essa parada, porque às vezes eu questionava com Jesus, hoje eu entendo melhor. Mas não poucas vezes eu questionei com ele dizendo: Senhor, fulano me ofendeu. Eu é que sofri, eu é que apanhei, eu é que fui maltratado, eu é que fui caluniado, eu é que fui murmurado, eu é que sofri a pena. Machucou aqui dentro. Aí Jesus me dizia assim: então vai lá e pede perdão. Eu disse: mas não foi eu que atirei a pedra, eu recebi a pedra. Você não está entendendo. E ele dizia: você que não está entendendo, olha a minha palavra. O problema está com você, não está com quem te feriu. Eu disse: mas foi ele que me feriu. E Jesus disse: pois bem, ele não está nem pensando em você. Ele te soltou quando ele te feriu. Quem ficou ofendido foi você. E eu digo: com razão. Não é com razão? Eu que apanhei. É aquele velho ditado: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então Jesus diz: já que você não esquece, vai lá e pede perdão em quem te bateu. Coisa mais triste. Mas quando você faz isso, você tira um peso de dentro de si. Você fica livre e abre um leque relacional gigantesco. Eu tenho amigos lá na cidade do interior do Paraná, onde eu cresci, em que eu briguei quando jovem, em que eu cometi coisas horríveis, e que quando convertido fui lá e pedi perdão, hoje é meu amigo. Porque um pedido de perdão fez com que a porta relacional se abrisse. Nesse tempo você não está percebendo a coisa preciosa que você está jogando fora. O tempo que você tem perdido brigado com seu marido, o tempo que você tem perdido brigado com a sua mulher, o tempo que você tem perdido distanciado seu pai da sua mãe, você não recupera mais. Ainda dá tempo de reconciliar, então volta correndo. Não perde mais tempo. Depois não adianta fazer escândalo em cima do caixão. E se for nos dias de Covid, nem isso pode fazer. Aproveite agora. Reconstrua essa ponte. Refaça esse caminho. É simples, só depende de uma atitude. Ame. E por que eu posso amar? Porque Ele amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me perdoou primeiro. Ele me deu primeiro. Ele fez tudo por mim primeiro. Quem dera eu tivesse mais tempo de te levar nisso. Mas perceba, se estamos vivendo uma profunda relativização da fé, só há um caminho, e o caminho muito simples. É construir um relacionamento duradouro e contínuo com Deus e sua palavra. Não adianta eu mergulhar na palavra e não gerar um relacionamento com Deus. Eu preciso gerar um relacionamento com Deus e a palavra, porque sem Deus eu não entendo a palavra. Só pela palavra nem sempre eu vou conseguir chegar a Deus, porque a palavra é viva enquanto eu me relaciono com o Deus dela. Quem é o Deus dela? Ela é viva e eficaz porque eu creio no Deus dela. A palavra é o próprio Deus, então quando eu creio nele, me relaciono com ele, ela é viva em mim. É por isso que você encontra inúmeras Bíblias abertas em muitos lugares, em salmos, em palavras proféticas que não resolvem nada para ninguém, porque a Bíblia aberta sem relacionamento com Deus é apenas um livro aberto. Mas quando eu e você decidir que nós só podemos vencer essa relativização da fé mergulhando em Deus, em sua palavra, então as coisas começam a mudar. Então a minha vida começa a ganhar significado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Por último,
Eu preciso fazer um concerto com Deus. A última vacina que o Espírito Santo me leva a pensar esta noite é olhar para dentro de mim e perceber que eu estou vivendo um certo orgulho espiritual, no sentido de achar que eu estou bem, que está tudo legal, e a gente não está percebendo o tempo que estamos vivendo. E deveríamos olhar esse diagnóstico que o Espírito Santo faz conosco todos os dias e mergulharmos nos pés dele e buscar o Espírito Santo com todas as forças de nosso coração. Eu quero terminar essa mensagem te lembrando que eu só posso fazer isso por meio da oração. Eu só posso buscar o Espírito Santo através da oração. Não há outro meio em que eu possa me conectar com Ele se não for por meio da oração. A linguagem que o Espírito Santo entende é através da oração. O meio pelo qual a minha alma se conecta à vontade do divino e se alinha com a vontade dele, oração. O meio pelo qual o coração de Deus passa a palpitar dentro do meu coração, oração. O meio pelo qual a mente do Espírito Santo passa a ministrar sobre a minha mente, oração. Dentro dessa perspectiva, nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos voltar ao Senhor hoje. Podemos nos vacinar hoje, antes que o vírus do anticristo nos acate e sejamos contaminados por ele, por uma frieza relacional, onde você não sinta falta das pessoas. Quando você começar a não sentir falta dos amigos, das pessoas, o gelo tomou conta do seu coração. E onde não tem isso, não há amor. Quando a fé se torna questionável, é porque ela nunca foi palpável. Se em algum momento a sua fé se tornou questionável, é hora de você fazer um concerto e voltar para a palavra, para o Deus da palavra. É nesse tempo de frieza, de mornidão, de apatia, de doenças emocionais, que esse relacionamento com as pessoas, com Deus e com a palavra vai produzir em mim uma cura para a minha alma. Reserva isso no seu coração. Sem um bom relacionamento com as pessoas, eu não consigo me relacionar com Deus. Porque para que eu possa me relacionar com Deus, eu preciso ter um bom relacionamento com o meu próximo. E vice-versa. Para que eu possa, de uma maneira sadia, ter uma fé viva, pulsante por meio da palavra, só a partir de um bom relacionamento com as pessoas, tendo um bom relacionamento com Deus e com a sua palavra. Então a minha mente é curada pela própria palavra. Então, memorizando, gere relacionamento com as pessoas. Gere um relacionamento com Deus profundo, contínuo. Mergulhe em sua palavra, pois Deus revelará coisas incríveis da sua palavra. Enfim, a sua mente será curada e as suas emoções equilibradas. E poderá viver no mundo de angústia, sendo uma luz que resplandece em meio às trevas. E em último lugar, a receita de Jesus é mergulharmos aos pés dele em oração, em um sentimento de arrependimento e busca constante, incessante. Por isso Jesus disse, a igreja, no verso 17, a igreja em Laodiceia, aconselho-te de mim, que de mim compres ouro, vestes brancas e colírio. Por isso, ele está dizendo, venha aos meus pés, se vacine hoje. Você não vai suportar o mundo sozinho. Você precisa de amigos. Você não vai conseguir caminhar no mundo dominado pelo anticristo, pelas trevas, pela opressão, sem Deus. Você não vai.
Você não vai conseguir se manter intacto emocionalmente, sendo alvejado por toda sorte de angústia desse mundo, se a sua mente não estiver possuída pela palavra de Deus. Não vai. Você não vai conseguir iluminar esse mundo sem o Espírito Santo. Não vai. Então, em nome de Jesus, não seja mais uma vítima. Hoje, em nome de Jesus, eu estou te dizendo, alerta a todos nós, olhemos por nós mesmos, para não sermos levados por esse mal que nos afeta. Meus minutos estão terminando. O ministério já está posicionado aqui. E é por isso que eu te convido para esse alerta final. Eu quero orar com você agora. Quero te convidar a isso, a essa responsabilidade pessoal. Ninguém que está aí do seu lado pode resolver esse problema para você. Ninguém pode se tornar relacional para você. Ninguém pode transformar a sua fé relativizada em uma fé pujante. Ninguém pode construir uma saúde emocional para você. Ninguém pode transformar a sua vida espiritual. Só você e Deus. Então eu quero te convidar a orar. Se você quiser, é hora de se jogar aos pés de Jesus e comprar dele o ouro provado no fogo do Espírito Santo. Comprar as vestes que tampe a nossa nudez e cubra as nossas injustiças. Adquirir o colírio que o Espírito Santo pode dar, para que compreendamos o tempo que estamos vivendo e sejamos a sua luz nesse mundo de trevas. Quero orar com você. Quem sabe você queira dobrar o seu joelho aí onde você está. Quem sabe você queira pedir perdão a Deus agora. Quem sabe você queira falar com alguém e pedir perdão a essa pessoa. Quem sabe? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, me humilho diante de Ti mais uma vez. Com temor e tremor entrego essa palavra como um alerta para a Tua igreja, Senhor. Que essas crises relacionais, esse perigo que nos cerca, não tenha força sobre nenhum membro dessa igreja. Que esse vírus maligno perca a força contra todas as pessoas que compõem o Teu reino. Mas que as nossas amizades sejam reconstruídas, sejam sólidas. Que as nossas amizades sejam refeitas. Que os nossos amigos possam voltar aos nossos braços. Da mesma sorte eu te peço, Senhor, ajude-nos a reconstruir essa fé. E alguém que está agora confessando as suas dúvidas, seus confrontos pessoais, por uma fé relativizada da qual tem vivido, mediante tantas ideologias e filosofias que tem ouvido. Senhor, abre essa porta para que essa pessoa entre nos Teus aposentos e invada, Senhor, a sua sala, e a sua revelação venha ao coração dessa pessoa. Da mesma forma, dando-lhes, Senhor, saúde emocional, curando-lhes os traumas, sarando-lhes as feridas, fazendo liberar as algemas que prendem seus pensamentos. Que sua alma seja conectada com as coisas do céu, e o céu ministre sobre essas vidas. E por último, Pai, perdoe-nos a nossa distância. Perdoe-nos, Senhor, a nossa fraqueza, os nossos pecados. Perdoe o nosso orgulho, o nosso achismo. Perdoe a nossa maneira religiosa de viver e achar que está tudo muito bem. Perdoe-nos a nossa incapacidade de se autodiagnosticar. E perdoe também a nossa incapacidade de aceitar o Teu diagnóstico. Nos perdoe. Mas agora, Senhor, eu te peço, restaura-nos, aviva-nos outra vez, e promove-nos um avivamento genuíno, do qual não se perca com as coisas dessa vida. Eu oro por milhares, e eu oro com todos eles, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus.